Fala galera, tudo bem? O Rames Rodrigues é provavelmente o melhor jogador da Copa América até aqui, né? Eu tô gravando esse vídeo com a Colômbia classificada para a semifinal do torneio. E a Colômbia tem sido um dos melhores times da competição por enquanto, e o Rames tem sido o grande destaque, seja em números, né, com a contribuição alta, o número de assistências em especial, mas pela atuação, pela influência que ele tem no jogo, pelo protagonismo. E o Rames é um jogadoraço, né? Assim, pra galera que acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe como eu acho o Rames um jogador muito diferente do ponto de vista técnico. Agora, também não é nenhuma novidade o fato dele não render nos clubes por onde ele passa, também não é uma exclusividade do caso do São Paulo. Mas esse destaque para o Rames em 2024, né, porque já são muitos anos desse debate na Copa América, acaba trazendo à tona aquela pergunta que é meio que repetitiva, mas ao mesmo tempo ela é inevitável. Por que só joga bem com a seleção da Colômbia? Por que ele não consegue jogar dessa forma no São Paulo, para pegar o clube atual dele? E no São Paulo ele praticamente não entra em campo, né? Ele praticamente não tem oportunidades. E é compreensível que ele não tenha oportunidades. Eu acho que a resposta para a pergunta é um outro tipo de pergunta. Quais concessões você está disposto a fazer para encaixar um Rames confortável e podendo render o seu melhor dentro de campo? E essa pergunta é importante para a gente entender o funcionamento da seleção da Colômbia, e aqui não é questão de ter certo ou errado, tá? O fato é como você adapta um jogador como o Rames, que meio que exige adaptações ao seu redor, no seu entorno, do ponto de vista tático, para oferecer o que pode. Ele pode oferecer muito, porque tecnicamente é um jogador muito diferente, em termos de visão de jogo, de batida na bola, de capacidade de achar um passe, de dar uma assistência, de um chute de fora. O Rames é um grandíssimo jogador. Não conseguiu atingir o que se esperava em termos de capacidade para a carreira dele, porque esse teto era justamente o teto de ser um dos melhores jogadores do mundo, coisa que ele não conseguiu chegar, ou pelo menos não permanecer ali por muito tempo. Ele teve momentos no próprio Real Madrid, quando ele chega, né, depois da Copa de 14, que tinha sido espetacular do Rames. No Porto ele já tinha tido momentos fantásticos também. Mas assim, quando ele chega ao Real Madrid, era muito essa a expectativa, de que ele poderia se tornar um dos próximos grandes jogadores do futebol mundial. Ele acabou não virando isso, que também não significa que ele tenha virado um péssimo jogador por causa disso. Então, aquela pergunta que eu fiz inicialmente, do que você está disposto a ceder para acomodar o Rames, ela vale para todos os clubes por onde o Rames passou. Valia para o Everton na Inglaterra, valia para o Bayern na Alemanha, valia para o Real Madrid na Espanha, vale para o São Paulo no Brasil. E vale para a seleção da Colômbia também. Só que no caso da seleção da Colômbia, essa resposta é um pouco mais automática. A Colômbia, e aí passa também por complementos a ele, né? Características, outros jogadores que a seleção está disposta a encaixar ali. Então, assim, vou começar falando sobre o funcionamento dessa seleção da Colômbia e como ele se enquadra nisso, para depois a gente traçar um certo paralelo com o cenário que existe hoje no São Paulo. Vamos começar então com a seleção da Colômbia. Se a gente pensa, como a Colômbia está jogando a Copa América? A Colômbia está jogando a Copa América com um 4-3-1-2, ou seja, um losango nesse meio campo e dois atacantes. Ok, então é um time que tem alguns mecanismos e algumas peças muito importantes. Por exemplo, se a gente pensa na composição do meio campo, o Lerma é o titular, né? No jogo das quartas ele acabou ficando fora por suspensão, entrou o Matheus Uribe, mas em geral o Lerma é o primeiro volante, o Richard Rios é o volante pela direita, o John Arias é o volante, meio campista pela esquerda desse trio. E o Rames é esse 10. Na frente você tem John Córdoba e Luiz Dias. Só aí já tem ponto importante, né? O Luiz Dias é mais um ponta que tem liberdade para ser um atacante pela esquerda nessa dupla. O John Córdoba é um 9 de muita capacidade de enfrentamento físico, mas também tem velocidade, além de buscar esse duelo corpo a corpo, também procura o lado do ataque em alguns momentos. Pode alternar por dentro ou por fora. Mas o ponto mais importante aqui é pensar na liberdade que o Rames tem para ser esse meia que pode buscar a bola onde ele quiser, onde ele entender que está o melhor lugar para ele se apresentar e receber o jogo. Com a bola, não tem muito mistério, né? Ter o Rames nessa figura do 10 que pode armar o jogo é bastante interessante, especialmente se a Colômbia oferecer a ele diferentes opções de recebedores de passe. E a Colômbia tem isso. Porque pelo lado esquerdo você tem um Luiz Dias que é muito forte atacando o espaço, que é muito forte conduzindo a bola em situações de 1 contra 1, então ele pode jogar tanto por dentro quanto por fora, sendo uma ameaça no espaço às costas da defesa. Se for o caso de um passe em profundidade, o Rames pode lançar com a qualidade que ele tem. Pela direita ou pelo centro, à frente do Rames, em geral vai estar o Córdoba, que é um 9. Um 9 não centroavantão de área, mas é um 9. Pelo lado do campo, você tem do lado direito um Munhoz que é um lateral que se projeta muito, né? Para chegar ao fundo e para fazer movimentos ali junto com o Richard Rios. E aí a gente entra na importância desse centro do campo. Richard Rios e John Arias são jogadores que conseguem ocupar uma ampla área do campo. O Arias é mais meia barra ponta do que o Richard Rios, que é mais meio campista,
aí é mais visto como um volante, embora seja um meio-campista completo no sentido de poder jogar mais próximo da saída de bola, poder se projetar como um segundo volante, poder eventualmente cair pelo lado. Então na Colômbia ele tem bastante liberdade para complementar esse lado, que é um lado que tem muita ultrapassagem, muita chegada do Munhoz também. Então a gente está falando de um Rames que, pensando nessa figura que recebe por dentro, ele recebe podendo acionar opções dos dois lados do ataque e ser esse jogador influente, em bola parada ou com bola rolando. Do lado esquerdo, o Arias pode atacar por fora ou por dentro. Aí depende dos movimentos. O Mojica é um lateral que também pode atacar corredor, mas o Luiz Dias pode ocupar esse corredor, o Luiz Dias pode estar um pouco por dentro, o Arias pode fazer movimentos para dentro ou para fora, sendo esse meia que se projeta, em alguns momentos pode ficar alinhado até o próprio Rames. Então, com a bola, acho que não tem grande mistério. Acho que o grande ponto anterior a isso e sem a bola. E como que a Colômbia reage no momento em que não tem a bola, já que opta por ter o Rames como esse 10. Aí a gente precisa pensar no contexto do futebol de seleções, que em primeiro lugar é um contexto que em geral apresenta menor exigência e menor nível, de uma maneira geral, do que o futebol de clubes. Por que eu tô falando isso? Porque no futebol de clubes, você ter 3 jogadores, entre aspas, tá? 3 jogadores a menos marcando, te cobra um preço bem maior do que no futebol de seleções. É claro que você pode compensar isso de diversas formas, e clubes também jogam com losango no meio campo, isso não é um impeditivo, mas é algo para colocar na balança. Então, você ter um 10 que não vai contribuir tanto sem a bola e mais 2 atacantes, pode te trazer algum desajuste defensivo. Você pode compensar isso de outras formas. Acima de tudo, você precisa de um trio de meio-campistas de muita capacidade de ocupação de espaço para fazer esse balanço de um lado para o outro e ocupar e compensar o fato de você ter um jogador a menos nessa segunda linha. Muitos times se defendem com uma segunda linha com 4, um 4-4-2, por exemplo, ou num 4-1-4-1, ou num 4-5-1, e aí você passa a ter 5 jogadores protegendo essa largura do campo. Quando são 3, são menos jogadores que precisam balançar de um lado para o outro. Então você tem que ter um meio-campo muito capaz de fazer esse movimento de forma coordenada para ocupar esse espaço e ao mesmo tempo reagir a uma inversão de bola do adversário e ir para o outro lado. O futebol de seleções é um futebol em que os times, as seleções, têm menos tempo de treinamento, elas têm menos mecanismos ofensivos, elas têm o ritmo, muitas vezes, é inferior ao do futebol de clubes. Por isso que eu falei, esse é um ponto de partida. A gente viu, por exemplo, a França jogar com esse mesmo desenho diante de Portugal no jogo de quartas de final da Euro. O Griezmann foi esse 10. Mas tem um outro ponto aí também. Os atacantes da Colômbia, aí se a gente pegar um jogo de maior exigência, porque você pega um jogo da Colômbia contra o Panamá, por exemplo, é um jogo em que a Colômbia definiu a partida muito rápido, é um jogo em que a Colômbia enfrentou um adversário inferior. Agora, contra o Brasil, aí a gente já vê algumas dessas formas de compensar e amenizar o fato de ter um Rames que no máximo vai ajudar ali, por exemplo, a cercar uma saída de bola do primeiro volante adversário e tudo. Mas Luiz Dias e Córdoba viram atacantes pelos lados que iniciam esse combate pelo lado em que se dá a saída de bola adversária. Então, em alguns momentos, o Rames vai ser o mais adiantado sem a bola. Enquanto o Luiz Dias pode voltar para ajudar pelo lado esquerdo, Córdoba pode voltar para ajudar pelo lado direito, o Rames fica como esse jogador que precisa percorrer menos distância sem a bola. Não deixa de ser um privilégio, né? Não estou falando no sentido negativo da coisa, não. Mas é uma forma de você tentar acomodar o Rames sabendo que com a bola esse cara vai te oferecer muito. Sem a bola, esse cara não vai te oferecer tanto, mas eu preciso ter um time mais equilibrado. Outros jogadores vão precisar ter papéis importantes para esse trabalho no momento em que meu time não tiver a bola. Então, Luiz Dias, Córdoba, os atacantes pelos lados, eles vão voltar. Além do trio de meio-campistas que vai precisar se desdobrar em vários momentos, em vários cenários. Mas o Rames não tem a necessidade de voltar para fechar uma linha de meio campo pelo lado, por exemplo, ou até de ser num 4-4-2 sem bola, ele poderia ficar à frente, o que é muito comum em cenários de 4-2-3-1, o meia central avançado recompõe ao lado de um atacante. Mas muitas vezes nem isso é no caso da Colômbia. Então assim, do ponto de vista de funcionamento com e sem a bola, fica mais ou menos nítido como a Colômbia faz para tentar contar com a melhor versão do Rames. E conta muito. E é claro que a gente pode entrar em outros aspectos que são subjetivos aqui. A forma dele se sentir bem com a camisa da Colômbia, a forma dele gostar muito de jogar pela seleção da Colômbia. É claro que muita gente pode questionar comprometimento, vontade, enfim, aí vale qualquer que seja a palavra escolhida, para questionar o nível e a falta de uma maior intensidade para jogos dele pelo São Paulo ou por qualquer outro clube. Isso é mais difícil cravar ou colocar na balança aqui de uma forma mais objetiva, então eu estou entrando muito mais em aspectos táticos. E aí se a gente traz para o universo do São Paulo, já que eu tinha falado, mostrar um pouco de como é o funcionamento com bola, como é o funcionamento sem bola da seleção da Colômbia para acomodar e tentar extrair a melhor versão do Rames. Aí a gente traz para aquela primeira pergunta que eu fiz lá no início. O que você está disposto a abrir mão ou a fazer de concessão
para ter a melhor versão do Rames? Por que essa pergunta é muito importante quando a gente fala do universo do São Paulo, por exemplo? Se o Rames é um 10, que é acomodado por dentro nessa faixa central, só por aí a gente está falando de uma área de campo que já existe um debate entre Lucas e Luciano. Qual a melhor forma dos dois renderem por dentro? São jogadores de características diferentes, tá? Os três. Eu não tô nem comparando os três jogadores do ponto de vista técnico, quem é melhor e tal. Tô falando do ponto de vista de ocupação, área do campo que eles ocupam. Luciano, Lucas, a melhor versão do Lucas desde que voltou ao Brasil é por dentro. Não é o Lucas ponta como foi em outro momento da carreira. Embora ele, às vezes, jogue pelo lado até para tentar acomodar o Luciano por dentro também. Mas enfim, e já aconteceu o oposto também. Mas Lucas e Luciano, em tese, hoje são jogadores que têm as suas melhores versões nessa faixa do campo, como um jogador de faixa central do campo, atrás do 9. O Rames, teoricamente, seria mais um a disputar por ali. Aí já começa aquela primeira questão. Você vai abrir mão do Lucas? Você vai abrir mão do Luciano? Você vai dar... E aí a segunda pergunta para terminar um pouco mais esse raciocínio. Se o Rames marca como um 9, ou é liberado da marcação como se fosse um 9, você imagina um Caleri fazendo essa marcação de voltar pelo lado para compensar o fato do Rames estar mais solto por dentro? Faz sentido esse cenário do time se defender puxando o seu centroavante, e aí tá a importância de não ter um centroavantão no caso da seleção da Colômbia também. De você poder contar com um atacante que seja um atacante de lado, como o Luiz Dias, que joga como um atacante numa dupla de frente, mas na prática é um ponta, então pode ajudar a voltar a marcar pelo lado. Não é o perfil de centroavante do Caleri. Então aí a gente está falando sobre alguns dos jogadores mais determinantes e decisivos e de identificação com o torcedor de São Paulo. Seja um Lucas para driblar por dentro, abrir espaços dessa forma, seja um Caleri para fazer esse papel do homem-gol, do centroavante, do cara da presença diária, do cara que sustenta o time no campo do ataque, muitas vezes com lançamentos mais longos. Então, ao falar de um Rames que tem a sua melhor versão, sendo um 10 com a bola, você já esbarra em alguns dos pilares do time de São Paulo nesse último ano. Sendo o Rames um jogador que, para ficar acomodado da melhor maneira, tendo a liberdade de um 9 sem a bola, você está falando de uma área de atuação, ou de um descanso, entre aspas, que o Caleri, o principal goleador do São Paulo, tem no momento em que o time não tem a bola. Então, essa pergunta do que você está disposto a abrir mão para encaixar a melhor versão do Rames, ela encontra um entrave muito forte, um obstáculo muito forte quando a gente fala de algumas das principais estrelas, de alguns dos principais jogadores do São Paulo. E por isso faz total sentido que o São Paulo, nesse último ano, conte pouco com o Rames. É claro que não pode ser uma questão, assim, um impeditivo 100% do ponto de vista de falar, beleza, então não tem como escalar junto. Não acho que seja por aí. Mas aí também passa a depender um pouco, daí a gente volta para as questões de comprometimento, de disposição do próprio Rames. O quanto ele está disposto a se sacrificar para jogar numa outra função e não ter todas as regalias de ser o centro de todo o funcionamento de um time com e sem bola. Isso a gente não viu, e não é exclusividade do São Paulo, isso a gente não viu em outros lugares, isso a gente não viu na maior parte da carreira do Rames, o que na minha visão é uma pena, porque se o Rames conseguisse encaixar de uma outra forma, ele até teve períodos no Bayern em que ele funcionou bem, sendo um meio-campista mais recuado, se a gente volta um pouco no tempo e tudo. No Real Madrid ele funcionou bem, sendo um meia que fechava uma segunda linha pelo lado do campo, uma segunda linha de 4 pelo lado do campo, e funcionou bem durante o período. Claro, são times de características diferentes, de níveis diferentes e tudo, mas o fato é que já há muito tempo a gente não consegue ver no Rames esse jogador que entregue o suficiente para que um time gire em torno dele, e que abra mão de outros pilares para girar em torno dele, e nem de um Rames que justifique semana após semana, e eu imagino que em treinamentos também, talvez, até pelo fato dele ter poucas oportunidades na hora do vamos ver mesmo, na hora do jogo, acaba justificando pouco o fato dele não se encaixar em outras formas de jogar, em outras funções, num time que gire menos ao redor dele. Então é uma pena porque a gente poderia ver o Rames com muito mais frequência jogando muita bola, porque muita bola ele joga, mas esse encaixe acaba cobrando um preço que nem todo time está disposto a aceitar. Talvez num outro cenário, talvez não no São Paulo, mas num outro clube que não tenha os seus pilares exatamente nessa faixa do campo, talvez o Rames entrasse e virasse um titular absoluto, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, porque eu não duvido da capacidade dele. E talvez ele se encaixasse como se encaixa na seleção da Colômbia, sendo um jogador que parece o encaixe perfeito para um time que tem peças muito complementares a ele. No caso do São Paulo tem sido difícil acreditar que ele possa render ali o que ele rende na seleção da Colômbia. É claro que não é uma pergunta com uma resposta objetiva, simples e nem definitiva. Tomara que ele volte a jogar a bola nos clubes, seja em qual clube for, que ele apresenta na seleção da Colômbia. Mas o fato é que na Copa América ele tem sido uma das atrações do torneio. O espaço está aberto aí para as opiniões de vocês também. Um abraço, até a próxima.